Olá, meu amigo e amiga. Nós estamos vivendo aqui no Brasil um momento de grandes indagações e de curiosidades incríveis, como, por exemplo, a degradação daquilo que se pode chamar de espectro político de direita. Isso porque, desde que houve essa ascensão do bolsonarismo e se misturou com a direita, aliás, eles se intitulam pessoas de direita, na verdade, eles são um nada, porque eles não formulam absolutamente nada. Eles só querem destruir projetos, sonhos, pensamentos, ideologias dos outros. E eles conseguem, com esse ódio, capitanear muitos sentimentos de pessoas revoltadas, ressentidas, pessoas que não entendem como funcionam as coisas numa sociedade organizada, numa sociedade democrática, pessoas que têm os seus problemas pessoais e não conseguem enxergar no espectro político alguma coisa, alguma solução, algum personagem que possa dar cabo nos seus problemas, nas suas aflições. Esse é o ambiente perfeito para os estelionatários políticos. Só que a degradação está contaminando aquilo que nós poderíamos chamar de direita orgânica. Uma direita que no passado era formada por intelectuais, formuladores políticos, gente com formações em várias áreas, que agora estão aí capturados por essa insanidade do bolsonarismo. Mais cedo, eu comentei com vocês o papel que a Ordem dos Advogados do Brasil está desempenhando nesse momento em relação a querer, de todo jeito, que haja o fim do inquérito das fake news, dizendo que está na hora da sociedade ser pacificada, como se o Supremo Tribunal Federal, as instituições do nosso país, não estivessem ainda sendo atacadas por esses insanos de todas as formas, né? A mesma OAB que poderia utilizar a força institucional para cobrar do Procurador-Geral da República que denuncie logo esses criminosos, mas não do caso das fake news, mas aqueles que mataram pessoas no tempo da pandemia aqui no Brasil. Por enquanto, a ordem está super silente em relação a isso, está mais preocupada com andamento de inquéritos. Só que esse pode ser o grande tiro de canhão, não é nem tiro de revólver no pé, é um tiro de canhão para realmente causar um dano gigantesco. Porque eu pergunto para você, meu amigo, minha amiga, quem são as figuras que estão no bojo desse inquérito das fake news? Quem são os principais personagens? Quem são os criminosos? Quem são aqueles que estão com o rabo preso? São pessoas do campo progressista? São pessoas de esquerda? São humanistas? São pessoas do mundo civilizado, civilizatório? Claro que não. Portanto, olha, pode ser que de repente o inquérito seja concluído e haja denúncia contra uma penca de criaturas. E aí nós vamos ver um outro tipo de reclamação. Eles vão começar a reclamar que estão sendo perseguidos, que o processo está andando rápido demais, que não estão tendo defesa, não tiveram tempo para preparar a defesa. E vai ser aquela ladainha, né? Mas se é isso que eles querem, né? Provavelmente pode acontecer isso, né? Como eu sempre digo aqui para vocês. Esperou o contato e o contato veio. Eles estão querendo contato? O contato pode vir. E nós aqui do campo civilizado vamos ficar dando boas risadas quando a gente vê o desespero dessas criaturas, né? Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo e também de um fato muito pesado que aconteceu, né, envolvendo mais uma vez um deputado do partido de Bolsonaro, um deputado bolsonarista, que diz o tempo todo, né, Deus, pátria e família. Agressor de mulheres, atacou deputadas estaduais e agora também parece que o contato está vindo em direção a ele, né? Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, é sempre fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, porque são formas a gente dar uma driblada aqui nos algoritmos e fazer com que o nosso portal chegue a mais pessoas como você. Se puder, prestigie também nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E olha, o nosso canal de cortes está voltando a ficar vitaminado, tá? Se inscreva lá também se você não está inscrito e ajude também a divulgar os nossos conteúdos, tá bom? Coloco sempre o link no primeiro comentário. Bom, vamos aqui a essa história, né? Em primeiro lugar, quero agradecer a todos vocês que estão compartilhando trechos aqui do Portal do José, estão fazendo cortes e tal, porque ajuda as pessoas a despertarem para algumas situações. E uma situação muito importante é a candidatura do mundo paralelo, né? Desse mundo insano, a candidatura de Flávio Bolsonaro. Então, estou vendo muitas pessoas compartilharem aqui esse trecho aqui da entrevista que eu exibi aqui, investigativa com a Juliana Dalpiva, que eu já convidei para fazermos uma live aqui. Estou aguardando a resposta dela. Extremamente responsável, portanto, quando ela dá esse tipo de entrevista, ela não está falando ao léu, não, né? Vamos a ela, então. Início, que eu acho uma estratégia muito kamikaze da família, e porque o Flávio é dos filhos o mais lameado
todos os crimes. Aliás, nesta quarta-feira, eu vou exibir para vocês um material muito interessante relacionado ao senhor Flávio Bolsonaro. Gente, olha, estou aqui pensando se de fato essa candidatura dele vai seguir até o final, né? Vamos conferir. Bom, e aí a gente chega aqui, eu abro a tela aqui, você se depara com essa criatura aqui. Por que ele está aqui, né? Porque ele está pedindo voto para o senhor Lucas Bove. Bove lembra o que para você, gente? A palavra Bove, né? Então ele está querendo ou queria que as pessoas votassem no Bove. E vemos esse vídeo aqui da época da campanha, né? Vou colocar aqui mais aberto. Vamos lá. Fala, meu filho. Esse é um cara preparado, comprometido com o Brasil. Lucas Bove, aqui para ter... Olha só, hein? O neto do ditador pedindo voto para o Bove e o astronauta também junto com o Bove, né? Estadual. Lucas Bove, 22.500. Essa senhora é apresentadora, depois vamos falar dela. Estadual Lucas Bové, 22.500. Lucas Bove, Olha só, o Bove bem acompanhado, hein? 22.500. E aí, que claro, né? O Bolsonaro, né? Claro, né? Só não poderia ser diferente. Quem é o seu Lucas Bove? A Lesp, Assembleia Legislativa de São Paulo. Comissão de Ética abre processo de cassação contra Lucas Bove. Por que o senhor Lucas Bove está sofrendo esse processo? Porque é uma figura muito bolsonarista, né? Raiz. Gosta de ser autoritário, de falar alto com mulheres e, de vez em quando, agride-as, né? Justiça nega a prisão do deputado Lucas Bove por violência doméstica, mas o torna réu e aplica multa de R$50 mil. Promotoria o denunciou por perseguição, violência psicológica, violência física e ameaça contra a ex-mulher influenciadora Cíntia Chagas. Aqui é a senhora que está aqui no vídeo anterior, né? E aí vemos aqui o comportamento do senhor bolsonarista Bove na Assembleia Legislativa de São Paulo. Vejam a educação, né, a elegância da criatura. Vamos lá. Presidente, questão de ordem, presidente. Questão de ordem, presidente. Eu tô tendo uma conversa com a professora Bebel, que é adulta, que é dona do seu mandato, que tem voto, que tem voz. E eu estava conversando com ela. Eu falo com a mão do jeito que eu quiser. Você não tem o direito de falar o que eu vou, não vou fazer aqui. Mônica. Não vem encher o meu saco. Mônica. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Minutinho. Vai trabalhar. Que eu quiser. O senhor tá do nosso lado gritando com a gente. Com a palavra, deputada Mônica Seixas. Então, o senhor Bove, ele tem um comportamento canino raivoso, né? Conselho de Ética da Lesp, então, hoje aconteceu isso. O Conselho de Ética da Lesp, por unanimidade, né, abre processo que pode levar à cassação de Lucas Bove por bate-boca com deputadas. A figura clássica, né? E é o que tudo indica, porque olha, a Comissão de Ética foi por unanimidade, né? Olha, tudo concorre aí para que no plenário ele sofra um impacto. Vamos conferir, né? Porque também nunca se sabe como é que é a maioria nas Assembleias Legislativas hoje, quando você tem gente com esse perfil de agressor, né? Veja a íntegra de ofício que a OAB enviou a Fachin sobre o inquérito das fake news. Esse assunto não vai morrer nem tão cedo, porque a direita está pegando isso agora e falando, olha, vê só, a OAB agora está indo para cima do Alexandre de Moraes. Olha só, pode ir para cima aí, não vai acontecer absolutamente nada, como eu disse aqui para vocês. Existe uma incompreensão jurídica no meio dessa história, que é um negócio escandaloso. A OAB se dirigir ao Fachin para pedir alguma coisa em relação ao inquérito, olha, como eu disse para vocês, eles fariam melhor se fossem atrás do senhor Paulo Gonet, que é o titular da ação penal, porque acontece o seguinte, gente, finalizado o inquérito e colocando esses bolsonaristas todos aí numa situação muito complicada, o inquérito tem que ser enviado ao Procurador-Geral da República, o senhor Paulo Gonet. O senhor Paulo Gonet, analisando tudo aquilo que foi investigado, foi apurado pela Polícia Federal, a mando, evidentemente, do Supremo Tribunal Federal, dirá se essas figuras são criminosas, se praticaram crimes ou não. E a ele competirá pedir o arquivamento ou não pedir o arquivamento. Portanto, não adianta ir agora em cima do Supremo Tribunal Federal, porque é uma coisa míope, é ir para o lugar errado. Qualquer estudante de primeiro período de Direito saberia disso, mas o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil está fazendo esse papelão que muita gente ainda não percebeu. Um papelão inútil. Porque o Fachin vai fazer o quê? Vai chegar e vai dar uma canetada no ministro Alexandre de Moraes? Não pode fazer isso. Ele não pode chegar e
forçar o ministro Alexandre de Moraes a fazer qualquer coisa. Aliás, nenhum ministro pode fazer qualquer coisa em relação a outro, porque todos estão ali dentro de um arcabouço jurídico e com o respaldo, né? O ministro Alexandre de Moraes não está fazendo o inquérito da cabeça dele, está sendo respaldado. Ele foi respaldado numa votação que lhe deu 11-0. Ele votou e os outros 10 ministros à época acompanharam, porque viram o que estava acontecendo aqui no Brasil. E as ameaças que estavam acontecendo no Brasil ainda não acabaram, não cessaram. Então, por isso o inquérito tem servido para, de vez em quando, pegar um aqui, outro acolá. Várias pessoas já foram denunciadas com base nesse inquérito. Várias pessoas já se deram muito mal com base nesse inquérito. Enquanto nós não tivermos, de fato, as pessoas todas que atacaram o nosso país responsabilizadas, como alguns que eu já mostrei aqui, de fato o inquérito poderá ficar aceso e não vai adiantar o AB fazer alguma coisa, porque há uma leitura política dentro do próprio Supremo Tribunal Federal do papel que a OAB está desempenhando, e não é o melhor papel do mundo. Eu mostrei aqui para vocês no nosso encontro anterior, né? Essa coisa que eles colocam aqui, o momento nacional recomenda contenção e estabilidade. Recomenda a contenção do Supremo Tribunal Federal. Então está com esse discurso também que o Supremo Tribunal Federal está extrapolando, está fazendo as coisas de forma ilegal. É isso que está no discurso do pessoal lá da OAB, né? E aí a gente vai vendo os personagens ao redor, o discurso é igualzinho, gente. Quando a gente pega assim o Silas Malafaia está nas redes hoje. Eu até tinha separado aqui, ó. Deixa eu ver, cadê ele? Esse aqui é o Gustavo Gaia. O Malafaia está aqui também já dizendo que a mesma coisa de sempre. O Supremo Tribunal Federal está aqui, ó. Alexandre de Moraes desmoraliza o STF, principalmente o presidente, ministro Fachin. Está aqui fazendo coro com a OAB. A OAB não precisava fazer esse texto, era só pegar textos antigos do Malafaia e entregar para o Fachin, porque é a mesma coisa. Acho que nesse trecho aqui, acho que ele fala um pouco disso. Vamos ver. Absurdo que estamos assistindo no Brasil. Ninguém para esse cara. Ele não respeita a Constituição, ele não respeita seus pares, ele não respeita a lei. Ele prende quem ele quer, ele persegue quem ele quer, ele faz a maldade que ele quer. Que país é esse? Como é que pode? Agora a OAB, a OAB agora resolveu falar omissos o tempo todo, pedindo ao STF, ao ministro Fachin, para... Então, como vocês podem ver, estão todos remando na mesma direção, né? Então, só posso, enquanto pessoa do universo do direito, lamentar esse papelão, essa miopia, esse mau ensinamento que a Ordem dos Advogados do Brasil dá para os advogados no Brasil inteiro. E essa omissão em relação a coisas fundamentais que dizem respeito ao maior drama histórico que nós tivemos aqui em relação de perda de vidas humanas, que foi o período da pandemia. A OAB tinha o dever moral, aliás, tem o dever moral institucional de cobrar das autoridades que os responsáveis respondam pelos seus crimes ao tempo da pandemia. E não se faz isso pedindo para o Supremo Tribunal Federal. Se faz isso pedindo a quem é o titular da ação penal, segundo o artigo 129, artigo 127, 128, 129 da Constituição Federal e o Código de Processo Penal, que é o Ministério Público em todas as suas instâncias. Fora isso, é mimimi, é chororô, é jogar para a torcida, é deslocar o foco da realidade. Agora, se por acaso, por uma injunção qualquer, esses inquéritos terminarem muito em breve, você verá, meu amigo, minha amiga, essa gente tendo ataque de pelanca, eles vão estar se rasgando por todos os lados, e aí sim, nós vamos falar, olha, esperou o contato veio, né? É o que eu sempre digo aqui para vocês, vamos aguardar, nós temos errado muito pouco aqui no nosso portal. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!